Tudo bem? O nosso curso de estatística hoje vai fazer uso do Excel para a resolução de um problema com a teoria respectiva. Então, nós vamos falar sobre a função probabilidade na planilha. Essa função probabilidade, ela retorna em um intervalo entre dois limites um valor de probabilidade, densidade de probabilidade. Caso o limite superior não seja fornecido, retornará a probabilidade que os valores do intervalo sejam iguais ao limite inferior. A sintaxe que essa função de probabilidade utiliza é a seguinte aqui. Nós temos probabilidade, intervalo x, o intervalo da probabilidade, que é os valores de px, o limite inferior e o limite superior. O intervalo x é um intervalo de valores numéricos de x com os quais são associadas as probabilidades. E o intervalo de probabilidade é um conjunto de probabilidades associado com valores de x, né? São os px. O limite inferior é o limite inferior do valor cuja probabilidade você deseja obter. E o limite superior é o limite superior opcional do valor cuja probabilidade você deseja obter. É opcional porque eu posso colocar um. Vamos aqui ao exemplo. Vamos supor que eu tenho essa função aqui com 4 valores, 0, 1, 2, 3. Para 0 a probabilidade é 0,2, para 1, 0,3, para 2, 0,1, para 3, 0,4. Se a gente adicionar aqui, ó, se a gente somar, né, soma de px. Vamos aqui utilizar o Excel. Aqui a fórmula de somatório. Marcamos aqui a faixa do px e deu igual a 1. Né? Soma de px é igual a 1 como 1 em toda a função densidade, probabilidade. Então vamos utilizar a fórmula. Olha bem como é interessante. Se eu quiser saber igual a probabilidade, abro parênteses, marco o intervalo. Vamos supor que eu quero saber a probabilidade nesse intervalo aqui, certo? Todinho, de 0 a 3. Eu marco ponto e vírgula, aí marco aqui os px, que seria uma opção, ponto e vírgula, e marco o que eu quero do 2. 2 como limite inferior e 2 como limite superior. Digito 2, ponto e vírgula 2, e dou um Enter depois de ter colocado parênteses, fechamento. Enter. Então vamos ver o que foi que houve. De novo aqui, igual, probe, abre, ponto e vírgula, aqui no px, ponto e vírgula, cancelando 2, ponto e vírgula, 2, fecha parênteses, deu 0,1. Olha, a probabilidade desse 2 realmente é 0,1. Perfeito? Mas se eu fizesse o seguinte, se eu quiser saber a probabilidade, probe, digitando só a probabilidade inferior, eu marco aqui um intervalo, ponto e vírgula, marco o px, ponto e vírgula, digito só o 2, eu omiti o quarto parâmetro, fecho parênteses. Ele assume que o quarto parâmetro é igual ao terceiro, ou seja, igual ao limite inferior. Mas se eu quiser saber agora, é o seguinte, probabilidade, certo? Eu marco aqui todos eles, né? Ponto e vírgula, marco a faixa da probabilidade com os parâmetros, ponto e vírgula, e digo que 1 é o limite inferior, o limite superior é 3, fecho parênteses. Então vamos ver o que houve aqui, A14 é 17, B14 é 17, aqui é ponto e vírgula, 2 pontos. 1 e aqui ponto e vírgula, 1 para 3, deu 0,8, ou seja, de 1 para 3 que eu fiz aqui, 1 para 3 é esse daqui, ó. Se eu somar no Excel, vai dar 0,8, 0,3, 0,1, 0,4. Mas se eu fizer o seguinte, fizer probabilidade, eu marco a primeira faixa, marco a segunda faixa, ponto e vírgula, e digo que eu quero a probabilidade de 2,5. E o limite, certo? Aí fecho parênteses, dou Enter. Ele não tem, porque 2,5 não está na faixa. Obrigado pela atenção, continue a assistir e mande seus comentários no nosso canal. Avalie nosso canal. Até a próxima.